Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e eu quero começar agradecendo a vocês por semanalmente me ouvir. Hoje eu vou estar conversando com você no tema como lidar com pessoas difíceis. Aí eu lhe pergunto, você se considera uma pessoa difícil de se relacionar? Você convive num ambiente familiar e de trabalho onde você percebe que você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as pessoas e essas pessoas têm dificuldade de lidar com você? Então a lição principal de hoje é que existir pressupõe relacionar-se e aprender a valiosa lição do respeito por si mesmo. Então viver é relacionar-se, mas o relacionamento ele não pode implicar na ausência de respeito por si mesmo. Então todo ser humano, em alguma medida, tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque nós somos únicos. Nós somos de uma maneira muito especial, mas única, singular. Então é claro que na interação social vai haver sim uma integração entre a sua essência com a essência de outras pessoas. Mas aceitar as diferenças é um caminho de maturidade. É um caminho em que só encontra quem é maduro. Então, qual é a pergunta que eu quero lhe fazer? Uma das perguntas que eu quero lhe fazer é: será que aquela pessoa difícil, que você tem dificuldade de se relacionar, não tem a ver com uma relação de espelho em que você olha para esta pessoa e percebe nela características semelhantes às suas? É sempre bom observar se aquilo que nós rejeitamos no outro não é, na verdade, aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos. Quais são as características das pessoas que são consideradas pessoas difíceis? A primeira coisa é alguém que está o tempo todo mal-humorado. O mau humor ou está o tempo todo oscilando no humor, isso dificulta sim o relacionamento social. Então, o mau humor, a agressividade, um comportamento ofensivo se torna algo difícil para quem convive no dia a dia. Sabe também, pessoas que são donos da razão, pessoas que estão sempre certas, elas acabam vivendo muitas situações difíceis no ambiente familiar, como também no ambiente de trabalho e nas mais variadas ações sociais. Pessoas defensivas demais, que têm uma desculpa pronta para qualquer coisa que ela fale. Observar a perspectiva de forma negativa. Quanto maior é a percepção de um indivíduo a respeito dos aspectos negativos, a pessoa que está sempre colocando a dinâmica negativa nas relações ou nas opiniões, elas são consideradas pessoas difíceis. Pessoas carentes demais, que você pode dar tudo para ela, você pode oferecer tudo que está ao seu alcance, mas ainda assim é como se você não tivesse dado nada. Sabe aquele tipo de gente que é um poço profundo, é um poço inesgotável, em que está sempre reclamando de não ter recebido o suficiente? Isso é uma coisa bem cansativa, mas comum nos ambientes. Pessoas controladoras, pessoas que cobram o tempo todo, as pessoas provocativas, né, que é tipo um atirador profissional, está sempre com uma palavra agressiva naquele ponto que ela conhece, que ela percebe que aquela pessoa vai se sentir ferida. E aí, quando aquela pessoa explode, aí chegou a hora da vítima, né? Aí não tem paciência, você é agressivo comigo. Por quê? Porque o comportamento provocativo tem como finalidade que haja uma reação também na mesma conexão. E nós aprendemos que uma das coisas que dificultam as relações é um comportamento intolerante com os outros.
E o que dizer daqueles que estão sempre focados, mas sem um compromisso com a ética? Alguém que a gente convive, mas que não tem compromisso ético, é como se tivéssemos o tempo todo tendo que ficar na lanterna acesa para não cometer nenhuma falha junto com ela. E os dissimulados? O que dizer das pessoas dissimuladas? Capaz de mentir, forjar afeto, quando na verdade não tem esse sentimento. É comum também que pessoas caladas, indiferentes, elas acabam sendo invisíveis no meio social. E isso também é considerado como um comportamento difícil de se lidar. Pessoas que são caladas, indiferentes e se comportam como se não tivesse opinião, como se não tivesse o que complementar, o que dizer. Os falantes compulsivos. Ah, como é cansativo conviver com alguém que não para de falar, com alguém que não cede espaço. Os bajuladores, o que dizer deles? Os bajuladores são aqueles que estão o tempo todo elogiando, o tempo todo aplaudindo, o tempo todo dizendo sim. Pode parecer uma coisa agradável, mas não é. Conviver com gente que tem um perfil bajulador é de extrema dificuldade. E os indecisos? Aqueles que estão sempre no talvez, eu não sei bem, eu estou pensando e nunca toma decisão. Ah, mas como é cansativo conviver no dia a dia com esse tipo de comportamento. Agora eu quero lhe perguntar, como é que você lida com pessoas difíceis? Qual é o seu comportamento normal? Você se afasta da pessoa? Você ignora essa pessoa? Você leva essa pessoa na brincadeira como se essa pessoa tivesse que beber o seu próprio veneno? Aí eu vou dizer para você algumas coisas que podem cooperar para conviver com pessoas difíceis. A primeira coisa é a busca pelo autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento é tanto para aqueles que são considerados difíceis, como também para você que comenta isso. Porque todos nós precisamos buscar, identificar quem somos, como nos comportamos e quais são os nossos traços que também precisa de alinhamento, de ajuste. Desenvolver a escuta e a empatia em qualquer ambiente, com qualquer tipo de pessoa. As pessoas maduras, elas buscam ouvir, colocar-se no lugar da outra pessoa, para que tenha, assim, condição de se conectar com aquilo que está sendo objeto da sua preocupação ou chateação. Pensar sempre antes de falar. Olha, dá um tempo para você avaliar uma situação e reagir a esta situação de maneira adequada, tem um nome, e esse nome é assertividade. Todos nós precisamos agir na vida de maneira assertiva, que é você comunicar o que precisa ser comunicado, sem, contudo, perder a razão. Sem, contudo, explodir cada vez que você é confrontado em alguma situação. Estabelecer limites claros e novos combinados. Todas as vezes que uma pessoa difícil ela se comporta de maneira inadequada, todo comportamento inadequado ele precisa ser confrontado. Você pode não confrontar exatamente naquela hora que o outro explodiu, mas você precisa encontrar o momento adequado para trazer esse assunto de maneira clara, precisa, observando também com esta pessoa o impacto daquele comportamento para você e para o ambiente em que essa pessoa está inserida. Pensar antes de agir é sempre uma dica de maturidade. Estabelecer limites claros e estabelecer novos combinados. Quer dizer, a partir de agora, quando acontecer X situação, eu vou reagir de Y forma, para que fique muito claro para aquela pessoa quem você é e como você gostaria de ser tratado. Agora, lembrando, nunca prometa algo que você não tem o poder de dar conta, de cumprir. Então, se você diz para uma pessoa difícil
que você vai fazer algo, mas você não faz, isso faz com que o outro não acredite em você a partir de então. Permitir também que o outro vivencie as consequências do seu comportamento. Se aquela pessoa que é considerada uma pessoa difícil, ela explode, tem comportamento inadequado e a única coisa que ela recebe da vida é alguém passando a mão na cabeça dela, sem que ela tenha que conviver com a consequência do que ela fez, isso você está reforçando o comportamento dela ou dele, gerando a possibilidade de que novos episódios voltem a acontecer. Aponte de forma muito aberta o comportamento, o que gerou esse comportamento, qual foi a consequência desse comportamento e o que você espera naquele ambiente familiar, naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente de amizade. Ninguém deve agir de maneira inadequada no convívio social e sair ileso, sem nenhum contato, sem nenhum acordo, sem que aquela pessoa saiba o que de fato ela fez e qual a consequência que lhe causou. Evite entrar na mesma conexão que a pessoa. Imagine que aquela pessoa, para amedrontar, para gerar o amedrontamento na outra pessoa, ela age de maneira agressiva. Aí você se conecta a ela sendo também agressivo. Isso não é um modo adequado. Ela precisa fazer conexão com o modo inadequado dela. Você vai se manter no seu padrão, mas você vai tratar a questão. Aquilo não vai passar batido. Você precisa trazer à luz o que aquela pessoa fez e como você vai fazer para se defender de um novo comportamento. O autocontrole, ele precisa ser vivenciado em todas as circunstâncias, dentro do lar, dentro do trabalho, nas amizades, onde você estiver. O autocontrole é sua responsabilidade. Não esqueça, quando você estiver pontuando com uma pessoa, os seus pontos positivos. Alguém, ao sair de perto de você, ela precisa saber que existem qualidades, mas existem defeitos que precisam ser ajustados para o bom convívio social. Agora, o ponto destaque nessa minha fala, que eu quis deixar para o final, nunca acredite que você é capaz de mudar as outras pessoas. Então, desista de querer mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Você não tem esse poder de mudar o outro. Eu não tenho esse poder de mudar o outro. Ninguém tem esse poder. Agora, eu tenho o poder de gerar consequências para essa pessoa. Aprender a criar um sistema de defesa. E, acima de tudo, respeitar aquele indivíduo na sua individualidade, mas tratar toda e qualquer pessoa que haja comprometendo a sua dignidade e o seu autorrespeito. Que esta semana você seja alguém responsável em cuidar de si mesma. Seja alguém pronto para reconhecer a qualidade das pessoas e alinhar, corrigir qualquer comportamento inadequado na sua direção. Um grande abraço para você.